Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, dando continuidade ao estudo das reações de substituição eletrofílica aromática. A partir de agora, no módulo aqui de aromáticos, nós vamos estudar a reação de substituição eletrofílica aromática em benzenos substituídos, ou seja, todas as reações que nós mostramos até agora foram as reações mais fundamentais de substituição eletrofílica aromática no benzeno. Agora nós iremos estudar como ocorre a segunda substituição eletrofílica aromática, ou seja, como que o primeiro substituinte, um benzeno substituído, pode interferir na reatividade e na posição de entrada de um segundo eletrófilo. Bom, a posição em que ocorrerá a segunda substituição, ou seja, a posição de entrada do segundo eletrófilo, é determinada pela posição do substituinte. Observando aqui um benzeno já substituído por um grupo G qualquer, o segundo eletrófilo ele pode entrar nas posições orto, meta ou para. Numa reação hipotética, poderia-se supor que os três seriam formados em iguais proporções, só que a prática mostra que não é assim. A natureza desse grupo, ela determina com bastante intensidade a posição de entrada do segundo grupo. E é isso que nós vamos ver ao longo dessa aula e nas aulas seguintes, que é como a natureza desse grupo G determina na reatividade e na posição de entrada do segundo eletrófilo. Bom, esse grupo G, o grupo G influenciará a segunda substituição de acordo com a sua capacidade de doar ou retirar elétrons, ou, em outras palavras, aumentar ou diminuir a densidade eletrônica do anel aromático. Grupos que doam elétrons para o anel aumentam a densidade eletrônica do mesmo, portanto, ativam o anel para as reações de substituição eletrofílica aromática. Grupos que retiram elétrons do anel diminuem a densidade eletrônica do mesmo, portanto, desativam o anel aromático para reações de substituição eletrofílica aromática. Bom, se o fundamento principal da substituição eletrofílica aromática é o ataque de um eletrófilo, que é uma espécie por natureza deficiente em elétrons, ao anel aromático, que é rico em elétrons, essas observações aqui referentes ao grupo G fazem sentido, ou seja, se o eletrófilo que é deficiente em elétrons, ele busca a densidade eletrônica do anel aromático, que é rico em elétrons, se um determinado grupo aumenta essa densidade eletrônica, vai ter mais elétrons ali para atrair o eletrófilo e ocorrer a reação. Se o grupo retira, diminui essa densidade eletrônica do anel, vai ter menos elétrons ali, vai ter uma densidade eletrônica menor, fazendo com que não fique tão atrativo para o ataque do eletrófilo. É nisso que se baseia todo o estudo, né, da orientação da segunda substituição eletrofílica aromática em virtude da natureza do grupo G. Que natureza é essa? Sempre tem que se observar se esse grupo que já está ligado ao anel aromático, se ele doa elétrons ou se ele retira elétrons. Se ele doa elétrons, ele ativa o anel, favorece a reação. Se ele retira elétrons, ele desativa o anel, ele desfavorece a reação. Em termos assim gráficos, né, em termos didáticos, nós representamos esses grupos por essa sigla aqui, GDE, que é a sigla de grupo doador de elétrons, e a sigla GRE, que é grupo retirante de elétrons. Um grupo doador de elétrons, essa seta que está representando, que ele doa elétrons para o anel. Essa seta aqui para cima, na direção do grupo retirante de elétrons, é justamente para indicar que ele está retirando elétrons do anel, ele está retirando densidade eletrônica do anel. Como os grupos doadores de elétrons, eles deixam o anel aromático mais rico em elétrons, então eles ativam
o anel aromático para reagir com o eletrófilo. Então, por isso, todo grupo doador de elétrons é chamado de... os grupos doadores de elétrons são chamados de grupos ativadores. E, por outro lado, como os grupos retirantes de elétrons deixam a densidade eletrônica do anel menor e, por isso, desativam o anel aromático para reagir com o eletrófilo, eles são chamados de grupos desativadores. Então, grupo ativador é um grupo que doa elétrons. Grupo desativador é um grupo que retira elétrons. E o efeito também desses grupos retirantes e doadores de elétrons, eles podem ser sentidos após a entrada do segundo eletrófilo, né, na estabilização do íon arênio. Eu não representei aqui o segundo eletrófilo, porque ele pode ser em qualquer posição, mas só lembrando que o intermediário da reação de substituição eletrofílica aromática é o íon arênio, ou seja, um cátion cuja carga está dentro do anel aromático e sendo estabilizada pela ressonância do anel. Um grupo que retira elétrons, ele está tirando densidade eletrônica do anel. Portanto, ele está retirando exatamente os elétrons que vão estabilizar essa carga positiva do íon arênio. Portanto, um grupo retirante de elétrons, ele desestabiliza o íon arênio. Já um grupo doador de elétrons é um grupo que ele doa a densidade eletrônica do anel. Portanto, ele ajuda a estabilizar o íon arênio, porque como o íon arênio ele é estabilizado pelos elétrons do anel aromático que compõe o anel aromático, se eu tenho um grupo dando elétrons para onde está precisando de elétrons, ele vai contribuir para a estabilização do íon arênio. Mais um motivo porque os grupos ativadores favorecem a reação e os grupos desativadores, eles desfavorecem a reação. Porque além do efeito de doação ou retirada de elétrons, existe o efeito de estabilização do íon arênio. Em termos energéticos, né, um grupo retirante de elétrons, para que o íon arênio ligado a um grupo retirante de elétrons, ele precisa de uma energia de ativação maior do que a do benzeno e do que um grupo doador de elétrons. Por outro lado, o íon arênio de um anel aromático ligado a um grupo doador de elétrons, ele tem uma energia de ativação bem menor, um ΔG de ativação bem menor para ser formado. Menor que o benzeno e bem menor que um grupo retirante de elétrons. Aqui um gráfico, né, já conhecido para quem acompanha aqui o canal, que é o gráfico de energia livre por progresso de reação. Né? Bom, e essa doação ou retirada de elétrons, elas podem ser feitas, né, elas podem ocorrer por meio de dois efeitos já conhecidos, né, na química orgânica e já comentados já em várias outras playlists aqui no canal. Essa doação ou retirada de elétrons podem ser feitas por efeito de ressonância. Os grupos podem ativar ou desativar o anel por conjugação de elétrons π. Ou efeito de indução. Os grupos podem ativar ou desativar por doação ou retirada de nuvem eletrônica. Isso daqui tem muito a ver com a eletronegatividade do átomo ligado ao anel, né? O chamado efeito indutivo. Entretanto, a experiência prática mostra que, normalmente, o efeito de ressonância é mais pronunciado, ou seja, o efeito de ressonância costuma ser muito mais determinante do que o efeito de indução, o efeito indutivo. Bom, o efeito de ressonância, ele atua antes da reação e depois do ataque do eletrófilo. Antes do ataque do eletrófilo e depois do ataque do eletrófilo. Antes do ataque do eletrófilo, um grupo um grupo que atua por ressonância, ele pode ativar ou desativar, aumentando ou diminuindo a densidade eletrônica em posições específicas do anel aromático, né? Isso antes do ataque do eletrófilo. Isso aqui vai ser visto em outras aulas que eu vou detalhar claramente isso. Ou ele pode também doar seus elétrons por conjugação para estabilizar ou desestabilizar
o intermediário areno formado, ou seja, arênio formado, depois do ataque do eletrófilo. Então, o efeito de ressonância, na verdade, o que esse slide quer dizer é o seguinte, que o efeito de ressonância, seja para ativar ou para desativar, ele é sentido antes do ataque do eletrófilo e também depois do ataque do eletrófilo, sempre na mesma direção. Se ele ativa, se ele é um grupo, se ele ativa por ressonância, ele vai ativar, deixar o anel mais rico antes do ataque do eletrófilo, e após ocorrer o ataque, ele, por ressonância também, ele vai ajudar na estabilização do íon arênio formado. Do mesmo modo que um grupo que retira elétrons por ressonância, ele vai, antes do ataque do eletrófilo, deixar o anel mais desativado, e, por outro lado, uma vez que ocorre o ataque, ele vai desestabilizar ainda mais o íon arênio, ele não vai contribuir em nada para a estabilização desse íon arênio. Então, o efeito de ressonância ele é sentido antes e depois do ataque do eletrófilo. Já o efeito de indução, não. Antes do ataque do eletrófilo, ele tem muito pouca importância em ativar ou desativar o anel. Ele é sentido após o ataque do eletrófilo, depois que o eletrófilo ataca o anel e forma o íon arênio, é que aí sim, um grupo que ativa por indução, ele vai ajudar na estabilização desse íon arênio formado. Ao mesmo tempo, por outro lado, um grupo que desativa por indução, que retira elétrons por indução, após o íon arênio ser formado, ele vai desestabilizar esse íon arênio. Ele não vai contribuir em absolutamente nada para a estabilização desse íon arênio. Entendeu? Entenderam? Então, é o seguinte, né, para ficar mais claro. Efeito de ressonância, seja para ativar ou desativar, ele é sentido antes do ataque do eletrófilo e depois do ataque do eletrófilo. O efeito de indução, ele só é determinante após o ataque do eletrófilo na estabilização do íon arênio. Se for um grupo que ativa, vai contribuir para a estabilização do íon arênio. Se for um grupo que desativa por indução, ele não vai contribuir para a estabilização do íon arênio e muitas das vezes vai desestabilizar o íon arênio formado. Se o intermediário é instável, a reação tende a não ser favorecida. Então, nesse sentido, nós temos classificações, né, para quando nós estudamos essa substituição eletrofílica aromática em benzeno substituído, com os substituintes mais comuns que ocorrem nos anéis aromáticos, especialmente falando em termos, né, de ensino de graduação em nível técnico, formação em química em nível técnico, esses substituintes mais comuns, eles são classificados primeiro em grupos ativadores, que são os grupos doadores de elétrons, e grupos desativadores, que são os grupos retirantes de elétrons. E ainda assim é percebido na prática que alguns grupos ativam mais do que os outros, alguns grupos desativam mais do que os outros. Então existem subclassificações no sentido de grupo ativador, grupos ativadores fortes, moderados e fracos, e grupos desativadores fracos, moderados e fortes. Os grupos ativadores fortes são aqueles que doam um elétron por ressonância, ou seja, ele vai ter o seu efeito sentido tanto antes do ataque do eletrófilo, ao deixar o anel aromático mais rico em elétrons, como depois do ataque do eletrófilo, que vai doar elétrons para estabilizar o íon arênio. São esses aqui, ó, nitrogênio, aminas, né, as aminas primárias, secundárias e terciárias, que tem um par de elétrons livre do nitrogênio para fazer ressonância com o anel, hidroxila, nitrogênio negativo e oxigênio negativo. Então, esses grupos aqui são os ativadores fortes. Os ativadores moderados, eles também atuam por ressonância, só que eles são um pouco mais fracos, embora em termos práticos tenham quase o mesmo efeito, que são os grupos amida, éster e os grupos OR, né, que são os éteres aromáticos. Eles são ativadores porque eles têm esses pares de elétrons livres aqui. Só que eles não são ativadores mais fortes, porque se você reparar, especialmente nesse caso, esse par de elétrons também ele pode fazer ressonância com a carbonila. E nesse caso aqui, ele vai formar uma ligação dupla
com o carbono do anel aromático ao doar esse par de elétrons, ele está ligado a um carbono. Isso faz com que ele seja menos estável, por exemplo, do que o fenol. Entretanto, os ativadores fortes e os moderados, como eles atuam pelo efeito de ressonância, e o efeito de ressonância é mais pronunciado, então, em fins práticos, eles são grupos ativadores que eles deixam os seus anéis aromáticos bem ativados com a reação de substituição eletrofílica aromática. Os grupos ativadores fracos são os grupos alquilas, porque como um grupo alquila não tem par de elétrons livre, ele só pode exercer o seu efeito de ativação por efeito indutivo, ou seja, por doação de densidade eletrônica. E como eu falei anteriormente, o efeito indutivo ele só é sentido na estabilização do íon arênio, ou seja, depois do ataque do eletrófilo. Por isso, ele tem um efeito de ativação mais fraco do que os grupos ativadores fortes e moderados. Por outro lado, os grupos desativadores são classificados também em fracos, moderados e fortes, sendo que os grupos desativadores fracos são todos os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, e eles são os desativadores mais fracos exatamente porque eles desativam por efeito indutivo. Eles retiram elétrons do anel aromático por mero efeito indutivo, porque normalmente eles são mais eletronegativos que o carbono. Os ativadores moderados, ou seja, desativam por um efeito muito mais pronunciado do que os desativadores fracos, são aqueles que retiram elétrons por ressonância, que aí você tem sempre que lembrar o que eu falei mais atrás, anteriormente. O efeito de ressonância é sempre mais pronunciado do que o efeito indutivo. Então, nitrila, ácidos sulfônicos, todas as carbonilas, né, ligadas aqui estão no anel aromático, aqui não importa se é aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster ou amida, né? Se a carbonila está ligada ao anel aromático, a carbonila é um grupo desativador moderado porque ele retira elétrons do anel. E os desativadores fortes, aí você tem desativadores fortes por ressonância e desativadores fortes por indução. O grupo que retira elétrons que tem um efeito mais desativador é exatamente o grupo nitro, que ele tem um efeito de ressonância muito pronunciado no sentido de retirar a densidade eletrônica do anel e de não contribuir em nada para a estabilização do íon arênio. Já uma amina quaternária, né, que tem um nitrogênio positivo. Repare que aqui, na amina terciária, o par de elétrons está livre para fazer ressonância com o anel. Então, é um grupo ativador forte. No caso de um amônio quaternário, não tem par de elétrons do nitrogênio mais para fazer a ressonância com o anel aromático. Então, ele passa a ser um grupo desativador. E no caso aqui, o grupo CF3 e o grupo Cl3, que tem 3 átomos de halogênio ligado a um carbono ligado a um anel aromático, especialmente esse grupo CF3 aqui, é um dos grupos mais desativadores que tem, porque você tem 3 átomos de flúor ligados a um carbono com efeito indutivo violento, retirando completamente densidade eletrônica do anel. Então, quando ocorre um ataque do íon do eletrófilo formando o íon arênio, esse íon arênio vai ser absurdamente instável, porque praticamente não vai ter densidade eletrônica ali para estabilizá-lo. Então, os grupos desativadores fortes são esses aqui. Nas próximas aulas eu vou mostrar em detalhes como que esses grupos fazem esse efeito de ativação e desativação. Agora, em termos experimentais, o que significa ativação ou desativação? Quando nós falamos que um grupo é ativador ou desativador, o que nós estamos querendo dizer em termos práticos, em termos de laboratório, em termos de química experimental, que é o que interessa no fim das contas? Tem que se considerar o seguinte: essa ativação ou desativação, primeiro, ela é sempre em relação ao benzeno. Porque o benzeno, ele é o aromático mais simples que tem, é o composto que dá nome a toda a família, é tudo derivado do benzeno. Então, quando a gente fala que determinado grupo é ativador, nós queremos dizer que esse grupo deixa o seu anel aromático mais reativo para uma reação de substituição eletrofílica aromática quando comparado ao benzeno. Quando nós dizemos que determinado grupo é desativador,
Nós estamos sempre nos referindo que esse grupo deixa o anel aromático menos reativo a uma reação de substituição eletrofílica aromática em relação ao benzeno. Então, toda essa história, toda essa conversa de ativação e desativação, o aluno precisa ter em mente que é sempre em relação ao benzeno. E em termos experimentais, o que significa ativar? Como é deixar o anel aromático mais reativo que o do benzeno, isso pode se refletir em termos experimentais nos seguintes parâmetros. Pode ser que as reações ocorram em temperaturas mais baixas do que para fazer com benzeno. Pode não necessitar de catálise, né? Se você lembrar, por exemplo, eu vou mostrar mais à frente e isso vai ser repetido em outra aula. Mas, por exemplo, a halogenação do benzeno precisa de um catalisador. Se você misturar benzeno e cloro, não vai acontecer nada. Você precisa o quê? Do AlCl3, do catalisador, para que a reação ocorra. Um grupo ativador, por exemplo, que eu vou mostrar mais à frente, ele pode não precisar do catalisador, basta misturar o composto com o cloro e a reação ocorre espontaneamente, porque já é um anel muito rico em elétrons. Então, quer dizer, esse é um outro efeito prático observável decorrente desse conceito de ativação e desativação. E a ativação e a desativação, ela também pode ser sentida ou observada experimentalmente no tempo de reação. Pode ser que a reação com benzeno demore X minutos, X horas para acontecer, e a partir do momento que você faz a mesma reação com um anel aromático ligado a um grupo ativador, a reação ocorre na metade do tempo. Ou seja, nesse caso, você teve uma ativação cinética, né? Então, quando nós falamos em ativar ou desativar, ativar em termos experimentais é se observar no laboratório alguns desses efeitos. Do mesmo modo que o que significa um grupo desativador? O que significa desativar um anel aromático? Isso quer dizer que aquele grupo que desativa pode fazer com que tudo o contrário do ativar. A reação, para ocorrer, precisa de temperaturas mais altas do que com benzeno, por exemplo. Pode continuar necessitando de catálise, ou talvez até você aumentar a proporção molar do catalisador, por exemplo. Pode ser que com benzeno o catalisador possa ir em 10% mol. Pode ser que com o grupo desativador você precise aumentar o catalisador para 20%, 30%. Ou na questão cinética, pode ser que a reação com benzeno demore 1 hora, com um grupo desativador, na mesma temperatura, a reação ocorra precisa de 5 horas para ocorrer para que você tenha o mesmo rendimento. Então, em termos práticos, ativar ou desativar, é isso que nós estamos falando. O aluno tem sempre que ter em mente esses 3 fatores aqui, sendo que o principal é o seguinte: ativar e desativar, a gente está sempre comparando com benzeno. E outro aspecto experimental importantíssimo que nós iremos ver nas aulas seguintes, né, é a questão de que a ativação ou desativação determina se a segunda substituição ocorrerá na posição orto, meta ou para. Aí, experimentalmente, nós temos bem consolidado o seguinte: orientam orto e para todos os grupos ativadores e os desativadores fracos. E orientam meta todos os grupos desativadores moderados e fortes. Então, se nós voltarmos aqui nesse slide, né, para ficar mais claro, todos os grupos ativadores fortes, moderados e fracos e os desativadores fracos, eles orientam orto e para. Entre para e orto entram outros fatores, tá? Mas aí a gente trata como a mesma coisa, orientadores orto para. Então, por exemplo, os halogênios, embora eles sejam desativadores, como eles são desativadores muito fracos, porque eles exercem o seu efeito no anel aromático por efeito indutivo, que é mais fraco que o de ressonância, eles também orientam orto e para. Então, amônia, hidroxila, amida, os alquilbenzenos, todos esses aqui são orientadores orto e para. E todos os grupos desativadores moderados e fortes são orientadores meta, ou seja, o segundo eletrófilo vai entrar na posição meta em relação a esses aqui, que já estão ligados no anel aromático. Do mesmo modo, por exemplo, que se você tem o fenol, que é uma hidroxila ligada a um benzeno,
O segundo eletrófilo ele vai entrar nas posições orto e para, ou orto, se tiver em excesso, vai entrar em todas as posições, se tiver, aí cada reação vai ter a sua, mas vai ser sempre nas posições orto e para. Então, guardem isso. Todos os grupos ativadores, fortes, moderados e fracos, e os desativadores fracos são orientadores orto e para. E todos os grupos desativadores moderados e desativadores fortes orientam meta. Essa aula foi introdutória, tá? Para explicar esses conceitos. Agora, a partir dessa aula, eu vou tratar em separado como que ativadores fortes, ativadores moderados, fracos, desativadores fortes, fracos, desativadores moderados exercem esse efeito, tá? Vou tratar em detalhes cada um dos tipos de grupos ativadores, mas para entender as aulas seguintes, o ideal é que essa aula aqui seja assistida e bem compreendida desses conceitos, para quando eu estiver falando especificamente de cada grupo, você já saiba que aquele grupo é ativador, você já saiba que aquele grupo exerce seu efeito por ressonância ou por indução, e principalmente esses dois últimos slides aqui, que são os slides mais importantes dessa aula, para você entender as aulas seguintes, que é sempre entender que ativação e desativação é em relação a benzeno. Ativar, no fim das contas, vai representar alguns desses efeitos experimentais e desativar esses aqui. E o que fica dessa aula, que para as outras aulas vai ser muito importante, é você consolidar bem isso daqui. Orientadores orto e para são todos os grupos ativadores e desativadores fracos. Nas próximas aulas eu vou explicar o porquê, mas para você saber o porquê, você já tem que saber do fato. Orientador orto e para são os ativadores e desativadores fracos. E os desativadores moderados e fortes orientam meta. Nas próximas aulas eu vou explicar por quê e como isso acontece. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.